Deus, eu quero ser um facilitador nesta manhã, mais uma vez, para a Tua igreja. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe daquilo que o Teu povo necessita ouvir. E o meu desejo, Senhor, é que o Teu Espírito, mais uma vez, possa falar através de mim e em mim. Que todas as pessoas que estão conosco online, aquelas que estão aqui nesse lugar, possam, Senhor, entender que o Senhor é um Deus que se movimenta, o Senhor é um Deus criativo, o Senhor é um Deus que deseja o nosso crescimento, o nosso avanço. E essa é a finalidade, Senhor, dessa série que estamos na quinta parte falando com o Teu povo. Que possamos avançar na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ministra o Teu Espírito, que cada palavra que for dita, o Teu Espírito possa pegar essa palavra e depositar, Senhor, na vida de todas as pessoas e que elas possam, Senhor, produzir fruto na sua própria vida a 30, 60 e a 100 por um. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando sobre um nível que Deus deseja que todos nós alcancemos. E o desejo de Deus, por Ele ser um Deus tão macro, tão grande, é que você a cada dia cresça muito mais, avance muito mais. E na medida que você vai ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa palavra vai produzindo em você resultados, ela vai moldando você ao padrão de Deus, à vontade de Deus. E hoje, eu estava essa semana pedindo a Deus uma palavra dentro desse tema, e veio sobre o desejo de Deus que você e eu sejamos santos. Bom, tem 7 páginas do sermão, eu não vou pregar 7 páginas em 30 minutos, que é o tempo que a gente tem, 30, 40 minutos, mas está aí no seu aplicativo. E eu queria, antes que você abrisse seu aplicativo, você desse um aplauso para o nosso Ministério de Mídia, essa galera maravilhosa. E por que a gente está disponibilizando essa ferramenta no aplicativo? Porque você já sabe, hoje quando você for dormir, seu cérebro vai fazer uma limpeza na sua cabeça. E com certeza, mais do que as coisas mais importantes ficarão aí alojadas no seu cérebro. A maioria delas você vai deletar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ter disponível a partir de amanhã, em download, em áudio, tudo que nós estamos aqui ministrando. E você vai ter inscrito aí, tá, em PDF ou em Word, no aplicativo, para você estudar durante a semana. Então você cada dia tem 7 páginas aí, estude uma página por dia, leia, releia, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Pastor, não tem aplicativo, está aí essa ferramenta, você pode baixar na sua loja, você não precisa ser membro dessa igreja. Nosso desejo com essa disponibilidade é fazer com que você avance, com que você cresça, com que você possa amadurecer e ser um cristão melhor. Então vamos lá? O que é a santificação, Pedro, na sua epístola, em 1 de Pedro 1, versículo 2, Deus diz assim para a gente: vocês foram escolhidos, eu estou usando a nova versão atualizada, de acordo com o propósito de Deus. Então diga comigo, eu fui escolhido. Mais uma vez, eu fui escolhido. E pelo Espírito de Deus, nós fomos feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e a ficarem purificados a cada dia mais e mais pelo seu sangue. Que vocês agora tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Paulo, falando sobre a santificação, ele diz
que o desejo de Deus com a santificação é que você esteja mais próximo de Deus, com uma comunhão mais íntima com Deus. E Paulo diz o seguinte, que sejamos completamente, está em 1 Tessalonicenses 4:3, se você quiser abrir aí no aplicativo, a gente está usando o esboço que está aí. Ele diz que sejamos completamente dedicados a Ele quem? Jesus. E que fiquemos livres de qualquer coisa que possa impedir a nossa santificação. Bom, mediante esses 2 versículos, a gente já entende que a santificação é um ato contínuo após a obra salvadora que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, realizou em você. Você ouviu a palavra de Deus através da fé, ou através de um rádio, ou através de um pregador, ou no hospital. Eu não sei como você teve um encontro com Deus, mas no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o próprio Espírito de Deus habitou em você e nunca mais sairá de dentro de você. Você pode dizer graças a Deus por isso. Então você agora é templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Você não o vê, mas Ele está aí dentro. Ele está dentro do seu espírito. Ele está nos moldando a cada dia, conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o modelo que Jesus Cristo estabeleceu. E o modelo você já sabe, está na palavra de Deus. E Paulo continua dizendo que essa obra salvadora, né, ela tem um propósito. E ele diz para a gente em Filipenses capítulo 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em você, em mim, a aperfeiçoará até o dia que Ele voltará para nos buscar. Você pode dizer obrigado, Jesus, porque essa obra perfeita está sendo feita na minha vida, diariamente. Graças a Deus. A boa obra começou na salvação, quando você aceitou Jesus, se tornando agora filho de Deus. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele mora na sua vida. E o desejo dele agora é que você fique parecido com Ele, semelhante a Ele. E que um dia você e eu possamos dizer que não mais viva eu, mas Cristo vive em mim, que eu seja semelhante a Ele, que as obras que eu pratique sejam totalmente as obras dEle. Mas esse processo é contínuo, então de vez em quando a gente volta e dá uma rateada e vai para a esfera carnal, né? Você lembra que tudo começou quando a gente falou de 1 Coríntios capítulo 3, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E às vezes a gente dá essa olhada para o homem carnal. E o desejo de Deus não é mais que vivamos com essas atitudes carnais. Não, não é. O desejo de Deus é que você e eu sejamos espirituais. Por isso que Ele deixou dentro de nós o seu próprio Espírito, porque é esse Espírito que me ajuda, que te ajuda a diariamente sermos mais parecidos com Jesus. Ele mora dentro de nós, e o desejo dele é que morramos para o mundo. E o mundo não é o lugar que você e eu habitamos, é o sistema que habita nesse mundo. E nos tornemos participantes dessa natureza divina que Cristo diariamente está desenvolvendo através de você. O desejo dele é que agora você é aperfeiçoado pela santidade dele. Viva a nova natureza, a nova identidade.
e que tudo que é dele domine por completo o seu ser, as suas emoções, os seus sentimentos, ou seja, a sua alma. O desejo dele é que você seja o reflexo da glória de Deus, parecidos com ele. Por isso que ele deixou o Espírito Santo dentro de você. E talvez você já esteja pensando, mas será que isso é possível? Claro que sim. Ele, através do Espírito dele, habita dentro de você. Então é possível. É totalmente possível você e eu sermos essa pessoa. E aí, diariamente, você e eu vamos nos rendendo. E o meu desejo é que você também diga como João. No capítulo 3, no versículo 13, um dia fizeram uma pergunta para João e ele respondeu: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O desejo de Deus é que quando você passar por aquelas portas, você seja o próprio Cristo, falando com o homem que você vai comprar a sua refeição, o garçom, ou o ônibus que você vai pegar, ou aonde você estiver. O desejo dele com a santificação é que você manifeste todas as ações de Cristo, sendo guiado por ele. E aí, se você está acompanhando o esboço, você está vendo, né? Tem versículo aí até dizer chega, né? Isso aí é proposital, é para você manusear a Bíblia, né? Porque é ela que vai falar a você. A palavra de Deus, ela é o próprio Cristo falando contigo. Então está aí cheio de versículos para você fazer o seu estudo diário. E essa vida sendo aperfeiçoada, na medida que você vai sendo aperfeiçoado, você vai se tornando mais santo. E o que é ser santo? É ser separado daquilo que você era no passado. A Bíblia diz: aquele que xingava não xinga mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que tinha atitudes ilícitas não tem mais, porque a natureza de Deus agora está em nós. Nos seus negócios, na sua vida, em tudo que você faz, em tudo que nós estamos fazendo. Santificados, a carne e o mal que foi gerado através do pecado não tem mais domínio sobre nós. A Bíblia diz que aqueles que estão indo para esse nível, diz que as obras da carne não nos dominam mais. E esse sempre foi o desejo de Deus. Até na antiga aliança, para você ver, Levíticos 20, 26, Deus usou Moisés e disse para ele assim: olha, o meu povo é um povo separado para mim. Foi para isso que você foi escolhido, para ser separado pelo Senhor. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos para serdes meus. Paulo destaca também esse conceito, dizendo para a gente, e dizendo o seguinte: olha, é necessário esse processo crescente naquele que tem a nova natureza de Deus, ou seja, a nova identidade de Deus. E se temos essa nova natureza, agora desejamos, por amor, resolvemos por amor, agradar o nosso amado, se submetendo ao nosso amado.
E como eu disse, é um processo. Diga comigo, é um processo. Diário e contínuo. Todo dia. A graça que você teve ontem já não serve para hoje. Porque hoje você e eu seremos, né? Às vezes, estaremos envolvidos em tantas coisas, em lugares diferentes que estivemos ontem, com pessoas diferentes que tivemos ontem. A santificação, então, é a nossa separação para Deus, aonde você e eu estamos decididos. Falar em decisão, lembrei de uma música do pastor Paulo César Brito, que ele dizia assim: eu já decidi viver para o Rei. Aquele que busca a santificação, aquele que tem o Espírito Santo em si, ele decidiu abrir mão de tudo por Jesus. É essa aí mesmo, a gente vai cantar ela, hein? Pede o menino lá da projeção para pegar para a gente. Paulo nos ensina e fala sobre isso. Apartando de tudo que não agrada a Deus. Marcos, o que não agrada a Deus? O Espírito Santo fala contigo. Sim ou não? Você está vendo alguma coisa na televisão. O Espírito Santo vai dizer para você: isso aí não tem mais nada a ver contigo. Você está vendo uma novela, e aí a novela está induzindo você a ter comportamentos que você sabe que não coadunam com o comportamento da nova criatura. O Espírito Santo vai dizer para você: isso aí não faz mais parte da sua vida. E aí você tem que responder sim ou não ao Espírito Santo. Por isso que a gente está nesse processo, né? E vivemos o processo do homem e da mulher carnal, ou seremos sempre o homem e a mulher espiritual? Porque Paulo diz, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O nosso maior problema, sabe quem sou? Quem é? Sou eu. Meu maior problema sou eu. É você. Com os seus achismos, com os meus achismos, com a minha vontade. E às vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça a vontade dele. Mas não foi para isso que Cristo te recriou. Na oração do Pai Nosso ele nos ensina: seja feita assim na terra. Então a vontade sua já era. A minha já era. E aí você vai ficar de bem com a vida, sendo um homem e uma mulher bem-sucedido. O desejo de Deus nessa santificação é separar você para ser esse padrão, servindo a Ele. Jesus ensina isso para a gente em João 17:19, ele diz: por isso eu mesmo me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. A gente sabe muito bem que Jesus foi várias vezes tentado. E quantas vezes ele recebeu uma pressão tão forte para sair desse nível. Aí você pode dizer: mas ele era Jesus. Mas eu quero lembrar você, ele estava na humanidade dele. E eu vou explicar isso para você. Está lá um texto bem claro, que no dia que ele foi dar a vida dele por você e por mim, ele diz para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. É ou não é a humanidade? Passa de mim esse cálice. Mas aí rapidamente ele volta para a dimensão espiritual e fala assim: opa, está querendo aqui falar o homem Jesus. Ele: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque foi para isso que eu fui gerado no ventre de Maria.
Eu sei que você e eu, todas as horas, teremos esses desafios entre o certo e o errado, entre buscar essa santificação ou não. Mas quando você decide por Jesus, você nunca mais vai se arrepender. Você vai ver resultados tremendos na sua vida. Tremendos. Pela santificação nos entregamos voluntariamente a Deus. Estamos à disposição dEle. Aliás, você está aqui porque você quis. Não é? Você quis. Você veio, se arrumou, pegou a sua melhor roupa, botou lá um perfume, fez a sua barba, penteou o seu cabelo, botou uma maquiagem. E você veio lindo ou linda e maravilhosa para adorar a Jesus. Estamos à disposição dEle, podemos isso, sim. E quanto mais a gente se posiciona assim com Ele, dizendo para Ele, né? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu creio que Ele, com certeza, através do Espírito Santo, e diante do Pai, Ele fala, olha, valeu a pena morrer por eles. Olha como eles me amam. Olha como eles testificam de mim. Olha como é a minha igreja, Pai. Eu quero lembrar a você, a igreja dele é você. E Ele te ama. E Ele deseja a cada dia que você se renda a Ele. Deixa eu correr. É um revestimento a santificação, então, dessa plenitude de Deus, que vai transformando você. Se eu perguntasse, se eu pegasse o microfone aqui e perguntasse a você, com certeza você diria para mim, Marcos, eu não sou a mesma pessoa que eu era. Eu não tenho mais o mesmo comportamento que eu tinha. E eu quero dizer isso para você, isso são méritos do Espírito de Deus que recriou você. Por isso que você está tendo novas atitudes, tendo um novo comportamento. Deus deseja, então, com a santificação, que você viva cheio do Espírito Santo. A gente vai um dia pregar sobre isso, mas Paulo diz lá em Gálatas, enchei-vos do Espírito Santo, e jamais satisfareis as obras da carne. Então qual é a receita? Se você não tiver tempo de estudar o sermão, que vai ficar disponibilizado para você no aplicativo, a receita é só essa. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Só isso. E quanto mais você está cheio dele, mais parecido com ele você vai ficar. Você vai falar como ele. Você vai se comportar como ele. Você vai ter atitudes semelhantes a dele. E na medida que você vai sendo aperfeiçoado, a glória de Deus vai fluindo através de você. As pessoas vão olhando para você e vão dizendo assim, uau, caramba, você chegou uma luz aqui. Já falaram isso para você na tua empresa? Estava tudo assim, estava estranho aqui, o clima estava ruim, né? Você chegou, clareou. E você sabe muito bem, quem chegou com você foi Jesus. Porque diz a palavra dele, aonde você pisar a planta do seu pé, Ele te
deu aquele lugar. E no momento que você pisa a planta dos teus pés, aquele lugar se torna consagrado, porque você, o Santo de Deus, está naquela residência. Eu quero dar umas dicas para você sobre essa santificação na posição, posicional em Cristo. Deus nos diz através do livro de Hebreus, ele diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por meio de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eis aqui venho, disse Jesus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pelo corpo de Cristo. Essa sua santificação, essa minha santificação, prepara o nosso ser para fluir a glória de Deus através de nós. O desejo de Deus é que você agora, posicionado, experimente essa realidade, praticando todos os atos de Cristo. E como eu posso fazer isso, Marcos? Simples, você está rendido. Então a sua boca fala daquilo que o coração está cheio. E se você está cheio de Cristo, você vai falar daquilo que Cristo é. Cristo é amor, Cristo é bondade, Cristo é mansidão, Cristo é amigo, Cristo é companheiro. E aí transformando toda a ambiência que você está. E qual é a fase final da santificação? É que você e eu vivamos eternamente com o Senhor, desfrutando de tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Como eu chego a esse nível, Marcos? Simples. Você tem tudo para chegar nesse nível. Você pode dizer isso para o seu cérebro, computar essa verdade. Eu tenho tudo disponível para chegar nesse nível. Você tem o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu próprio Espírito sobre vocês. E Ele vai ajudar vocês. Ele vai dar a unção necessária sobre vocês. Ele vai ajudar em toda e qualquer situação. E se é o desejo de Deus, Deus deixou então tudo disponível para nós chegarmos a esse nível. O que nós precisamos então é nos render. Porque se Ele já me santificou, se Ele já está dentro de mim, eu preciso dizer agora para o velho Marcos que ele não existe mais. Não é assim que diz o apóstolo Paulo que aconteceu com você e comigo? Assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é um novo ser. Você é uma nova pessoa. No dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, essa nova pessoa, esse novo Marcos nasceu. Esse novo ser nasceu. Por isso que é possível você agora viver em novidade de vida e viver para Ele. E
E Ele já fez toda essa obra já é perfeita, foi feita pelo Filho na cruz do Calvário. Ele deixou o Espírito Santo dentro de você, que Ele já te deu. O Espírito Santo já está dentro de você. E esse Espírito é o Espírito da verdade que te guiará toda a verdade. João 16:13 assim nos ensina. E Ele deseja que você agora, como um cristão, como um crente, vivendo essa santificação, para chegar no nível que Deus deseja para a tua vida, para a minha vida, possamos agora, cheios do Espírito Santo, iluminar, ajudar, curar, restaurar, atrair a glória de Deus para esse lugar e para os lugares que a gente chegar durante essa semana, durante a nossa existência. Pela palavra que Ele já deixou contigo. A palavra dEle. Hoje ela está aí no seu aplicativo. Aliás, tem uma novidade, né? King James atualizada está aí no seu aplicativo, já disponível. Uma excelente versão. Então a palavra de Deus está aí. E a palavra de Deus, ela purifica, ela santifica, ela nos molda ao padrão dessa santificação. Ela nos instrui, mas também nos corrige. Ela nos alegra, ela nos dá força. Ela nos instrui. E ela nos diz que somos fortes também em Jesus. 1 de João 2,14 diz: eu vos escrevi porque vocês são fortes. E eu omiti os jovens aqui porque eu creio que toda a igreja é forte no Senhor. Mas o texto está falando diretamente para os jovens, né? Eu vos escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Deus que está em você. No princípio, João diz, era o Logos, a palavra. E a palavra está com Deus, e a palavra é Deus. E na medida que você vai verbalizando essa palavra, ela vai produzindo vida. Ela vai restaurando, ela vai curando. Assim ela ajuda você a resistir todos os problemas da vida. Porque, gente, eu estava falando ontem com o pessoal da liderança que a gente reuniu ontem para fazer um social. O nosso grande problema não está no início, não está no fim, porque o início e o fim já é perfeito. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, ou seja, quando você e eu aceitamos Jesus, o início começou, você se tornou uma nova realidade, uma nova pessoa. O fim nesse início já está determinado, porque quando você aceitou Jesus, você aprendeu com o pastor Marcelo domingo passado aqui, que toda a herança de Jesus é tua. Tudo que Ele conquistou já é teu. Qual é o problema? É o meio. É o tempo que você e eu estamos agora aqui nesse processo. Porque se a gente não tomar cuidado, é aí que a gente vai titubear, é aí que a gente vai olhar para trás, é aí que a gente vai falar: nessa igreja o coral já não canta bem, o pastor já prega mal, essa igreja não tem unção. Jesus me abandonou. Porque essa é a estratégia do inferno, distrair você no meio da caminhada. Fale isso para o seu irmão. A estratégia do inferno é distrair você na caminhada, porque ele sabe o destino que você já tem. Ele veio de lá. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, se não me falha a memória, dá uma consultada para mim, vê se é 14. E tem uma em Ezequiel que eu não me lembro. Ezequiel 28, Isaías 14.
Ele veio de lá. A Bíblia diz que ele era braço esquerdo de Deus. O cara foi tão esperto que ele arrebanhou a terça parte de anjos. Você tem noção disso? É muita coisa. Se a Bíblia diz que no céu tem miríades e miríades, milhões e milhões de seres angelicais, ele conseguiu arrebanhar a terça parte. Você acha que ele está satisfeito com o lugar que você e eu já temos por herança? Porque a herança já é sua? Não, ele não está. E a sentença foi dada a ele e os demônios que com ele se arrebanharam do céu. O inferno não foi criado para a criação de Deus, mas eles receberam o inferno como sentença. O lago de fogo que arde eternamente não é para a criação de Deus, porque você e eu temos o toque de Deus, o Espírito de Deus. Pastor, mesmo as pessoas que não são ainda, não foram iluminadas, sim, elas têm. E o plano da salvação já está liberado para elas. O que necessitamos apenas é responder ao plano da salvação e dizer: eu quero isso para mim. Eu quero a herança, a obra consumada da cruz. E aí, se ele sabe o lugar que você e eu já estamos prontos para ir, você não precisa se preparar não, você já está pronto. O Espírito Santo está dentro de você, amém? Então, quando a trombeta soar, o Espírito que está dentro de você vai começar a mexer com você e falar: ó, está começando, está começando. Eu vejo uma pequena nuvem, está começando um zoar. Eu achei interessante, gente, não a catástrofe, tá? Mas eu li um documentário, não sei, né, que a própria natureza percebeu o terremoto que ia acontecer na Síria e na Turquia. Os pássaros, a natureza começou a mostrar para as pessoas que tinha alguma coisa para acontecer. E assim é o Espírito Santo também dentro de você. Ele vai começar a falar: está começando, ó, olha o sinal aqui, olha o sinal ali, olha aqui, olha o princípio de dores acontecendo aqui, ó, o noivo está vindo. Aí você como noiva, você vai falar: vou ficar bonita para ele. Lembre-se, você é a noiva de Jesus. E o noivo está doido para ficar com você eternamente. Você já está pronto para ir. Agora cuidado com o meio. Fala para o teu irmão: cuidado com o meio da tua história aí. É aí o grande problema. Porque nesse meio aí da tua caminhada, no meio da minha caminhada, quantos a gente viu no Covid dando tchau para Deus, dizendo: Deus me abandonou. Deus nunca te abandonou. E Ele diz isso na sua palavra: olha, uma mãe pode te abandonar, um pai pode te abandonar, você pode ficar, mas todavia eu jamais abandonarei você. Jamais te deixarei. Concluo. O tempo já foi embora. Concluo dizendo para você uma coisa. O que Deus espera de nós nesse meio da nossa caminhada é que todo dia você responda sim para Ele. E não é fácil. Você sabe disso. Porque nessa caminhada Ele diz para a gente: ó, tu está bem, continue assim, melhore mais ainda. Você está no processo, não pare, olhando para Ele, o autor e o consumador da tua fé, siga em direção dEle. O desejo com essa santificação, querido, é que você seja
mais e mais um instrumento na mão dele, cheio da autoridade do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo, antenado àquilo que o Espírito Santo quer realizar através de você, cumprindo o propósito de Deus. E eu deixo uma proposta para a gente finalizar. Vamos caminhar em busca dessa santificação, gente. Vamos partir para esse nível. E eu posso te afirmar, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Você pode ficar de pé?